Oi, gente, tudo bem com vocês? Rose aqui para mais um vídeo, gente. Eu sei que eu estive sumida, né, bastante tempo e sei que muitas pessoas vão comentar sobre isso. Algumas já sabem onde eu estou, outras não, o que eu ando fazendo. E é justamente porque algumas pessoas já sabem onde eu estou que eu resolvi fazer esse vídeo, onde uma das inscritas pediu que eu contasse um pouco sobre a vida que eu estou levando. E para quem não sabe ainda, estou vivendo em Portugal já há 1 ano e 4 meses. E uma inscrita me perguntou: Rose, como você fez para ir para aí? Como foi seu planejamento? Então é sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. E você que já se interessou pelo conteúdo desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva aí no canal se você for novo por aqui. E na pauta de hoje, desse vídeo, eu vou falar por que eu vim para Portugal, como me planejei para vir para Portugal, quanto de dinheiro eu precisei entrar no país e também qual tipo de visto eu entrei aqui em Portugal. Então, como eu falei, eu já estou aqui há 1 ano e 3 meses. É, eu vim, na verdade, porque o meu esposo veio, né? A gente resolveu vir para cá, porém ele veio primeiro. E 4 meses depois que ele estava aqui, eu vim. Mas como foi todo esse planejamento, meu e dele? Na verdade, o meu sonho sempre foi de ir para os Estados Unidos e nós tentamos o visto em 2021. E em 2021, para infelicidade nossa, o visto ele foi negado. Saímos de lá muito frustrados, tristes, mas vida que segue. E pensando bem, né, porque Portugal é um país que aceita nós como brasileiro com mais facilidade do que em outros países, e era um país acessível para a gente entrar, então começamos a pensar em qual lugar e chegamos à conclusão de que seria em Portugal. E aí o que aconteceu, gente? Nessa hora, a gente não tinha dinheiro suficiente para comprar passagem, para entrar no país, para fazer absolutamente nada do que a gente quisesse, porque a gente não tinha um dinheiro em caixa. Porém, a gente tinha alguns bens que, se a gente se desfizesse dele, a gente conseguiria algum retorno financeiro que poderíamos dar início aí ao nosso sonho. E assim foi feito. Meu esposo tinha um carro e aí, imediatamente, o primeiro pensamento foi: eu vou vender o carro, né? E chegamos à conclusão de que ele iria primeiro, não dava para fazer a organização dos dois juntos, porque a princípio seria um investimento ainda maior e a gente não tinha condições nesse momento. Então ele falou: vou vender o carro. Aí eu falei: tudo bem, então vamos vender o carro. E aí ele conseguiu vender o carro. E depois de vender o carro, ainda falta muito dinheiro. E a gente começou a pensar no que iria vender. E aí houve uma época que a gente estava vendendo roupas e nós ainda tínhamos algumas peças em casa. E aí resolvemos ir na casa de amigos, parentes e oferecer se eles queriam aquela peça, e naturalmente a gente vendeu um pouco mais barato do que seria o valor que a gente venderia normalmente. E as pessoas compraram. E muitas pessoas chegaram a pensar: nossa, a Rose está passando uma dificuldade muito grande, ela e o marido dela devem estar desempregados. E com certeza pensaram muito isso da gente, que a situação da gente estava muito difícil, por isso nós estávamos vendendo tudo. E não chegou a ser só roupa, eu vendi a minha geladeira, eu vendi pequenos eletrodomésticos de dentro de casa, como ventilador, aspirador de pó, algumas miudezas. Eu não recordo agora tudo que foi vendido, gente, mas assim, na minha casa ainda tem algumas coisas minhas. Então, tudo que a gente achou possível vender, que não faria uma falta extrema para a gente foi vendendo. Enfim, assim a gente foi conseguindo arrecadar o dinheiro.
E aí ele foi, arrecadou o dinheiro necessário para poder comprar a passagem dele e viajar. E aí, nesse caso, muitas pessoas podem perguntar, mas Rose, foram com a cara e com a coragem, não tinha ninguém para ajudar? Sim, nós tínhamos um amigo que já vivia aqui há algum tempo, e ele é árabe, e ele falou para o meu marido, olha, você pode até querer vir, mas aqui não é o país das mil maravilhas, você não vai ficar rico aqui. E falou um monte de coisas que geraram uma negatividade, e meu marido poderia até ter desistido. Porém, ele falou assim: não, tudo bem, você tá aí, tá tentando, eu também vou e vou tentar. E esse amigo, ele foi bacana, porque ele jogou a real pra gente, mas ele ajudou bastante. Ele alugou um quarto pro meu marido. Então, quando meu marido chegou, o meu marido já tinha um quarto para ele viver durante pelo menos um mês, e ele tinha que arrumar um trabalho para poder dar continuidade ao pagamento desse quarto. E assim foi. É, O planejamento, ele, na verdade, ele não ocorreu, porque quem se planeja, planeja por pelo menos um ano. Então, as pessoas perguntam como nós nos planejamos. Não houve planejamento. Foi dessa forma que eu estou falando. Tivemos a ajuda de um amigo, sim, porém foi uma ajuda breve e simples. Ele fez o aluguel da casa com que o meu marido começou a viver, que na verdade não é uma casa, é um quarto dentro de uma casa. Aqui é muito comum você encontrar casas de 3, 4 quartos, onde existe a pessoa que alugou a casa a princípio, só que como é um número grande de quartos, ele acaba alugando os quartos e ele vive em um dos quartos também. Isso é muito comum aqui. E foi exatamente isso que aconteceu com meu marido. Ele foi viver em um quarto onde já habitava o dono da casa, né, que estava alugando, e outras pessoas. E aí, a pergunta é: quanto de dinheiro precisa ir para Portugal? Então, gente, o país exige para você entrar 75 euros mais 45 euros para cada dia em que você for ficar em Portugal. E isso que eu estou relatando para vocês é uma informação de quando ele veio. Se esse valor aumentou, eu não tenho certeza, porém, já é uma grande informação aí para que vocês tenham essa base de valores. Então, são 75 euros sempre, é um valor de 75 mais 45 para cada dia. Então, se você vai ficar 7 dias, por exemplo, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Se forem 10 dias, 45 para cada um desses dias. E nisso são 45 euros. Os 75 são 75 euros, não são reais. Então você tem que pegar todo o seu real que você juntou e você tem que ir até uma loja de câmbio para estar trocando o seu real pelo euro. Acaba que o seu real, que para você é muito, para o euro ele acaba não sendo nada e você gasta um bom dinheiro nessa substituição de moeda. Porém, é essencial para você entrar. E esse dinheiro todo, Rose, fica na mão do agente? Não, esse dinheiro é seu para você usar, porque quando você for passar pela imigração, é uma das perguntas que eles fazem: quanto de dinheiro você está levando? Então, o dinheiro que você está levando, ele tem que condizer com o número de dias que você vai ficar no país. E muitas das vezes esse dinheiro ele pode estar em mãos, ele pode estar numa carteirinha virtual, como falam, né, numa conta virtual, e que é muito utilizado o cartão da Wise. Vocês pesquisam aí, é WISE. É um cartão verde. Não foi o nosso caso, tá? Não foi o caso do meu esposo, mas ele entrou com o dinheiro correspondente a 7 dias. E uma pergunta também que fazem é qual tipo de visto que ele entrou. Ele entrou aqui com um visto de turismo. Então, ele alegou para a imigração que ele estaria entrando para turistar no país
E esse é o caminho de muitas pessoas, não só de brasileiros, mas de muitos outros imigrantes de outros países. Então alegam estar entrando para fazer turismo e acabam ficando no país. Porém, o país hoje ele está com a mão de obra muito defasada, que o país está envelhecendo e eles precisam realmente de pessoas aqui para trabalhar. Só que à medida em que você vai ficando, você vai se normalizando dentro da documentação necessária para viver no país. E com isso, no futuro, o que é mais provável é que você venha se tornar um cidadão português de forma documental, não que você nasceu aqui, é claro. Então, isso é possível, isso é passivo de acontecer à medida em que você permanece no país. Posso falar sobre esses documentos e muitos outros documentos em um outro vídeo, mas a princípio eu queria muito era falar sobre isso, como nós nos planejamos, pegar aqui novamente a minha pauta, porque viemos, né? Na verdade, viemos porque os Estados Unidos de primeiro não aceitou o nosso visto, então a gente tinha essa vontade de sair do país e aí resolvemos ir para um outro lugar. E Portugal foi a porta de entrada. Como nós nos planejamos, eu falei, nós não nos planejamos, foi uma coisa assim da noite para o dia, vamos para esse lugar, vamos sim, e resolvemos então vender tudo e tentar essa sorte. Quanto de dinheiro precisei entrar no país? Eu acabei de explicar, né, que precisa desses 75 euros, mais 45 para cada dia. Porém, além desse dinheiro, você precisa de outras coisas mais, como, por exemplo, seguro viagem e a sua passagem de ida e volta. Porque, afinal de contas, quando você chega na imigração, uma das perguntas que passivos também de ocorrer são todas essas. Para onde você está indo, que lugar você pretende visitar de Portugal, quantos dias você vai ficar, você tem parentes que moram aqui. Muitos deles são cara de pau mesmo em perguntar, você está vindo para trabalhar? E infelizmente algumas pessoas com pouca informação dizem, sim senhor, estou vindo para trabalhar. E eles são deportados, então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que eles querem da gente e o que a gente vai responder. Então, tudo que for relacionado ao seu turismo, você seja breve em responder, tenha tudo na ponta da língua, estude pelo menos 3 lugares que você pretende visitar dentro desse período de 7 dias. Eu acho um tempo razoável para se fazer um turismo, principalmente se vem sozinho, se vai vir com família, com criança, aí elabora uma coisa assim um pouquinho maior, de uns 10 dias, ou ainda que seja 7 dias, que sejam lugares assim voltados para as crianças, onde elas possam se divertir, lugares para os adultos, pelo menos 1 ou 2 dentro desse período, enfim. Aqui eu só estou dando uma pincelada do que vocês devem fazer, mas isso tudo que eu estou falando realmente é muito importante e válido para serem aprovados na imigração e recomeçarem a vida de vocês aqui. Muitas pessoas também ainda perguntam, vale a pena Portugal? Gente, a partir do momento que você vai para um outro país, com uma outra cultura, tudo é muito complicado. Porém, a gente sabe que o próprio Estados Unidos que eu tentei e Portugal, eles têm moedas diferentes da nossa, superior. Então é isso que muitas pessoas procuram, uma qualidade de vida, uma forma de repente ajudar um familiar no Brasil, mandando um dinheiro, ou até mesmo construindo algo para o seu futuro no seu próprio país. Então tudo isso é muito válido. Porém, tem que vir realmente com muita vontade de trabalhar, entendendo que a gente chega aqui, a gente é de certa forma discriminado e a gente engole muito sapo, a gente engole no nosso país, mas a gente volta para nossa casa e fica ali no conforto da nossa casa, do nosso lar. Por um dia, vamos dizer, choramingando, no outro dia tudo já passou. Aqui é diferente porque você vai lidar com muitas pessoas estranhas no seu dia a dia, brasileiros também, porém
Infelizmente, a gente tem que abrir o olho com todo mundo e ficar bem esperto quando a gente decide tomar essa atitude de sair do nosso país. Para mim, atualmente, tem sido um lugar muito bom para se viver, principalmente na cidade onde eu estou vivendo, que é uma cidade calma, tranquila. Desde que eu cheguei aqui, eu já presenciei uma briga, fiquei muito apavorada por tudo que eu ouvi, porém nunca mais vi nada. E é um lugar realmente bastante tranquilo de se viver. A gente pode andar com celular, pessoas que sentam em bancos de praça com computadores para ler, para estudar, para fazer qualquer tipo de trabalho. Eu acho que tudo isso para mim não tem preço. É o preço realmente de uma vida digna e principalmente de poder entrar dentro do mercado e se alimentar das coisas que a gente gosta, que a gente tem vontade, a um preço muito acessível ao nosso bolso. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Perguntaram também qual tipo de visto nós entramos, né? Eu falei que foi o visto de turismo. Então, a princípio, todo imigrante que vem com a intenção de viver vem com visto de turismo. Existem outros tipos de visto, que é de estudante, existe agora o visto de procura de trabalho. Tudo isso vocês podem pesquisar de forma livre, tá? Mas eu estou trazendo aqui a minha verdade de como foi o processo para se chegar até aqui. O vídeo já está longo e eu não falei exatamente sobre mim. Eu posso falar sobre o meu processo de imigração em um outro vídeo. E lembrando aqui também que eu não expliquei para vocês como foi para o meu marido passar na imigração. Posso dar continuidade a esse vídeo, trazendo mais informações sobre esse vídeo mesmo, né? Porque a gente pensa que o tempo é suficiente para falar tudo, mas quando a gente vê, a hora já passou e não foi suficiente. Porém, podemos dar continuidade nesse mesmo vídeo, de acordo com as perguntas que vocês fizerem aqui embaixo, ok? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer muitos mais vídeos sobre essa questão de imigração, de estar em outro país, custo de vida, aluguel, tudo que se refere a uma vida aqui. Dentro da minha verdade, dentro do meu entendimento, dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que eu vivo. Não vou contar nada baseado pelo vídeo de fulano, ciclano, ou a vida de fulano, ou ciclano, ou beltrano. Eu vou falar sobre a minha vida, tá bom? Futuramente terão outros vídeos. E deixa aí nos comentários o tipo de vídeo que vocês gostariam de obter sobre mim, sobre minha vida aqui em Portugal. Um grande beijo de Rose Rose no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.